E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato do site Geografia para Concursos. Hoje esse vídeo vai ser para resolver a prova de agente de pesquisa e mapeamento do ano de 2013. Você então que está tentando a prova em 2023, se você pegar algumas séries de vídeos que tem aqui, né, numa playlist só de IBGE, os 3 últimos vídeos que eu gravei antes desse aqui foi resolvendo a prova de 2011. Esse aqui é de 2013, tá? É a primeira parte resolvendo as 5 primeiras questões. Então, bora pro vídeo. Qualquer dúvida, você pode escrever nos comentários, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Você tem aí então um globo terrestre e uma pessoa sentada num banco em cima do globo terrestre, né? Vamos ver o que o texto nos diz. Na figura acima, o banco com uma pessoa sentada está localizado no globo terrestre entre as seguintes referências geográficas. Vamos pensar aqui, né? Primeiro, por que referência geográfica ele deve estar querendo dizer? Vamos ler as alternativas: Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer e Polo Sul, Trópico de Capricórnio e linha do Equador, Trópico de Câncer e Polo Norte e Trópico de Câncer e linha do Equador. Bom, ele está falando então aqui, se a gente for pensar na questão da cartografia, você tem latitude, longitude, as coordenadas. Ele só apontou aqui para a gente o que seriam então os paralelos, que são também as latitudes, certo? Então, seriam então os paralelos que têm nomes específicos, né? São os paralelos que têm alguns nomes, vamos pensar, notáveis, né? E esses especificamente que ele vem trabalhando aqui na questão são aqueles que vão ajudar, primeiro, né, também, contando da linha do Equador, que está mais ao centro, ou melhor, que está ao centro do globo terrestre, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos começar a pensar aqui também. Se eu tenho a linha do Equador, que divide a Terra ali entre hemisfério norte e hemisfério sul, e a menina não está sentada ali no hemisfério sul, né, a gente olhando ali no mapa, ou melhor, no globo, ela está sentada na parte ali do hemisfério norte, e aqui eu vendo as alternativas, todas estão falando ali desses paralelos notáveis, então tem que ser os paralelos que estão a norte da linha do Equador. Olhando cada uma delas, você consegue já notar que a resposta vai ser a letra D de dado, que é o Trópico de Câncer e Polo Norte. Então, as referências geográficas ali seria Trópico de Câncer e Polo Norte. Olhando a letra A, por exemplo, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio estão, no caso ali, em relação à linha do Equador, sul e sul. Então não serve. Trópico de Câncer e Polo Sul. O Trópico de Câncer, ele está então ali no hemisfério norte, mas o Polo Sul está no hemisfério sul. Trópico de Capricórnio já não serve, porque ela está sentada no hemisfério norte, né? E linha do Equador está ao centro. Trópico de Câncer, que seria essa nossa alternativa, que está no hemisfério norte, e Polo Norte, que está no hemisfério norte. E Trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, mas a linha do Equador está ao centro. Essas linhas, inclusive, pessoal, elas nos ajudam ali a demarcar as zonas térmicas do planeta, né? Então, ali entre a linha do Equador, o Trópico de Câncer e de Capricórnio, a gente tem ali a zona térmica mais quente do planeta. Você tem entre os trópicos e os círculos polares as zonas temperadas e os polos, né, acima dos círculos polares, no caso, ou no caso abaixo do círculo polar antártico, você tem as zonas polares, tá? Então, nessa questão aí, a gente fica com a letra D e a gente vai para a próxima questão. Um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará.
Então já vamos começar a pensar aqui, ó. Esse avião de pequeno porte está se deslocando em linha reta. Então, se a gente desconsiderando, né, ali os pequenos desvios que podem ocorrer na rota, é uma suposição, né, em linha reta, saindo então de Brasília, indo em direção a Belém, né? Tá, vamos ver o restante. Considerando a mais diferença de menos de 1 grau de longitude entre essas duas cidades e os pontos cardeais, a aeronave se deslocou no sentido. Então ali, ele pediu para a gente considerar principalmente ali os pontos cardeais. Então, se você traça ali os pontos cardeais em cima de um mapa imaginário, porque na hora você não vai ter esse mapa lá na prova, né? Uma vez que ele não mostrou nem aqui na prova que aconteceu em 2013. Mas aí você pensando onde fica Brasília, ali no centro do país. Então ele está indo de Brasília ao Pará, em linha reta. Então ele está saindo mais do sul, indo em direção mais para o norte. A única alternativa que tem essas direções, né, ou melhor, esse sentido, seria a letra D, tá? Nem adianta a gente discutir tantas outras alternativas, porque você precisa estar imaginando o mapa, né? Então ele estaria realmente saindo da direção sul para a região norte, ou melhor, para a direção norte, ok? Essa questão é tranquilinha, é aquela para você pelo menos saber, essa eu acertei. Vamos para a próxima. Pera aí, rapidinho. Eu interrompi esse vídeo para te falar que eu tô com minha vaga no IBGE Exercícios aberta. Se você está gostando dessa resolução de exercícios, que é de uma prova específica, imagina se você conseguir pegar de várias provas diferentes para poder resolver. Eu sempre falo que a repetição leva à perfeição. Então, quanto mais exercícios você for resolvendo, melhor você fica para poder acertar tudo no dia da prova. Então, rapidinho, o curso é especificamente só de exercícios com 80 questões divididos por 8 temas dessa prova de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, tá? Então, a parte de relevo tem 10 questões, a parte de cartografia 10 questões, de população 10 questões. Você leva de bônus todos os PDFs, você leva de bônus também mais 90 questões variadas, divididas em 6 vídeos para você poder alavancar os seus estudos. Clica no link que está no comentário fixado ou na descrição do vídeo. E vamos voltar para a aula. A definição de arco cortado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado refere-se a qual elemento cartográfico? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Então, imagina aqui os meridianos e os paralelos, né? Se eu sou você, ali na prova, eu faria o desenho de um círculo e traçaria ali os meridianos e os paralelos. E começava a colocar a caneta ali em cima e imaginando, ó, é um arco cortado sobre o meridiano, ali por cima do meridiano, daquele lugar, qual lugar? Qualquer lugar, e que vai da linha do Equador até esse lugar considerado. Bom, se ele vai contar da linha do Equador até determinado lugar, e essa linha ela passa como um arco, né? Então, uma curvatura, imaginando a curvatura da Terra sobre o meridiano, sobre os meridianos, eu só posso estar falando de quem? Da escala? Bom, o que é uma escala? Escala é a razão entre o tamanho real e o mapa. Então, não dá para ser, porque eu estaria trabalhando então ali com a questão da redução daquele determinado lugar para caber no tamanho do mapa. Não tem nada a ver com o que ele falou ali. Longitude. A longitude seria a distância em graus de um ponto ao meridiano de Greenwich. Então seria, vamos pensar, esse arco traçado do Polo Norte ao Polo Sul. Esse arco vindo do Polo Norte ao Polo Sul é a definição de meridiano. E ele passa por cima das latitudes, né, dos paralelos.
Não seria essa também, seria o inverso, mas vamos chegar lá, calma aí. Hemisfério é metade, né? Se ele falasse hemisfério, linha do Equador com a latitude, talvez, né? Mas não é o caso. Legenda. Legenda seria onde está os símbolos contidos no mapa. Então ali, por exemplo, as cores, as linhas, os traços, toda a informação que tem em cima do mapa, ela vem descrita na legenda. Então só sobrou para a gente a latitude, que seria a distância em graus de um ponto ao Equador, né? Que é mais ou menos o que ele está falando ali, só que ele colocou com outras palavras, né? Então só para poder fixar na sua mente, né? Você desenharia, no caso dessa prova, um globo terrestre e traçaria as linhas de paralelo e as linhas de longitude. E aí você começaria a pensar em cima do que ele está falando, desse arco que corta o meridiano do lugar que vai da linha do Equador até o lugar considerado. A linha do Equador, você tem ali o grau zero, e ele vai até 90 norte ou 90 sul, em cima daquela linha do meridiano. Essa linha corta em cima do meridiano, sobre o meridiano daquele lugar que ele está querendo identificar, tá? Então, a gente fica com a letra E de escola. E a gente vai para a próxima questão. Essa questão é um pouquinho complicadinha, né? A gente precisa estar bem firme no estudo na questão de relevo, que é um dos pontos que cobra ou que cobrou nessa prova, né? Então, vamos tentar entender primeiro, mas também daria para você fazer por eliminação, né? Pensando que ali no pedido da questão ele fala que fica localizado na região Nordeste, né? Caso você não conseguisse entender muito bem o que ele fala no texto, você conseguiria fazer por eliminação, tentando localizar qual desses exemplos que ele coloca nas alternativas, aquele que está localizado na região Nordeste. Mas vamos lá. Os planaltos, que são circundados ou cercados por depressões, podem pertencer à modalidade das bacias sedimentares, de acordo com o terreno sobre o qual se encontram. Essa modalidade corresponde aos planaltos sedimentares típicos. Então vamos tentar entender aqui o texto, né? Os planaltos, então, que são circundados ou cercados por depressões, né? Então você tem uma área de planalto, vamos pensar ali que seria uma área, o planalto, né, é considerado a área que o processo de erosão supera o de sedimentação. Então, eles podem, como ele falou aqui, pertencer à modalidade das bacias sedimentares, tá? Então, esses planaltos podem estar também em cima de uma bacia sedimentar. Ele fala isso porque também existe o planalto residual ou de erosão, né? Residual, que vem de resíduos, né? Vamos pensar assim, era uma coisa, né? E o desgaste com o passar do tempo, chuva, processos erosivos, transformou esse escudo cristalino, né? Então são esses planaltos que estão ali, vamos pensar em cima de escudos cristalinos, que são rochas muito antigas, que sofreram bastante desgaste e ficou uma área aplainada. Essa é uma das modalidades, né? Agora, esse caso que ele está falando aqui, desses planaltos que são circundados ou cercados por áreas de depressões, né? Elas são as modalidades, no caso, de planaltos sedimentares típicos, ou seja, é um planalto que recebeu resíduos, né? Mas não necessariamente é uma área que tem uma erosão, ou melhor, uma sedimentação forte, porque é algo que se formou ao longo de milhões de anos, né? Com vários tipos de rocha. Então já ficou uma área estabilizada. Vamos lá, né? Então já expliquei essa parte dos planaltos sedimentares típicos, que é o que ele pede na questão, e falei também que existe, em contrapartida, os planaltos residuais, né? No caso, planalto residual ou de erosão, que são aqueles que foram se formando ao longo do desgaste de uma rocha. Esse da questão, só para confirmar, eles seriam o planalto de área sedimentar, é um planalto formado por sedimentos.
tá bom? Então vamos lá. No Brasil, um exemplo de planalto sedimentar típico localizado na região Nordeste é a... Bom, se você correr atrás aqui de saber qual dessas alternativas está localizada na região Nordeste, você já mata a questão, nem precisando saber tanto assim o que diz ali o enunciado. Mas, como você já sabe, vamos pensar aqui nas alternativas. Chapada dos Guimarães. Bom, a Chapada dos Guimarães, primeiro de tudo, não está no Nordeste, está no Mato Grosso, região Centro-Oeste. Então já não dá para ser. E a segunda coisa, ele não é um planalto sedimentar típico, é um planalto residual ou de erosão, ou seja, ele foi formado sob um escudo cristalino, de uma área de bastante desgaste que se aplanou ao longo do tempo. Serra do Mar. Serra do Mar, boa parte dele está na região sudeste. Então já não dá para ser, porque ele está querendo algo que tenha se formado na região nordeste. E outra coisa, ali faz parte, a Serra do Mar, do escudo atlântico, né? Ele é um planalto residual de erosão, então não dá para ser. A gente está procurando ali um planalto sedimentar típico. Primeiro, Serra do Mar, uma parte na região sudeste, então já não rola. E segundo, que essa área faz parte do escudo atlântico, né? Do escudo cristalino atlântico. Letra C, Chapada do Araripe. Chapada do Araripe é essa daí. Esse sim é um caso típico de planalto sedimentar, né? Planalto sedimentar típico, tá? E ele fica localizado ali entre o Ceará, Pernambuco e Piauí, região Nordeste, né? Esse planalto, então, ele foi uma área de deposição de sedimentos, areia, argila, calcário, e se formou naquela região, na região Nordeste. Como ele mesmo fala aqui no enunciado, né? Então, os planaltos que são circundados ou cercados por depressões. No caso desse aqui, são os que são, né? Essa modalidade corresponde aos planaltos sedimentares típicos. Ali na região Nordeste, então, você tem esse planalto e alguns outros, né? Mas você tem uma boa área ali de depressões, por exemplo, depressão sertaneja do São Francisco, planaltos e chapadas ali da bacia do Rio Parnaíba e por aí vai, tá? Serra da Canastra. Serra da Canastra, ele foi formado ali em cima de um escudo cristalino, né? E outra coisa, está localizado em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. E por último, Serra dos Carajás, né? Que fica na região norte, no Pará. Então não tem como ser. E, além disso, é um terreno cristalino, como a gente já explicou. Logo, a nossa resposta vai ser a letra C, tá ok? Se eu sou você, eu voltava algumas vezes nessa questão e ia anotando as explicações, tá? Porque essa questão, bom, ao meu ver, é uma questão que eles botaram realmente para estar tentando complicar o candidato. Mas o ideal é você estar buscando saber ali, enquanto você está estudando para a sua prova, principalmente nessa parte de relevo, quais são os relevos mais importantes, quais são os tipos de relevo dentro de um planalto, dentro de uma planície, quais são as bacias hidrográficas, onde elas estão localizadas, né? E aí já partindo para a parte de hidrografia, que essa prova ela cobra, né? Ou melhor, o edital informa que isso pode vir a ser cobrado. Então é bom você estar localizando. O ideal de estudar geografia é ter sempre o mapa daquele lugar que você está estudando, daqueles fenômenos que você está estudando, para estar olhando onde esses fenômenos estão ocorrendo. Ok? A próxima questão vai trabalhar um pouco de matemática, né? Então a gente vai trabalhar aí com cálculo de escala, de distância. Então vamos lá. Num cartograma de escala 1 para 200 mil, esse número aí a gente lê assim, 1, né? Aí ele tem ali 2 pontos e 200 mil. Significa que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 200 centímetros na superfície real, que traduzindo esses centímetros aí para quilômetros, daria 2 km. Então voltando aqui. Num cartograma de escala 1 para 200 mil,
a distância medida em linha reta entre duas cidades é de 4 centímetros. A distância real entre essas cidades, medida em quilômetros e em linha reta, é... Bom, você deve saber a fórmula de escala, né? Se você está estudando para essa prova, você tem que saber que escala seria o E de escala igual a D minúsculo, que seria a distância no mapa, sobre, né, no caso, dividido pela distância real, que é o D maiúsculo. Mas nesse caso, ele não está querendo saber a escala, porque a escala ele já te dá ali 1 para 200 mil, no caso seria 200 mil. E ele diz para você que a distância entre duas cidades em linha reta é 4 centímetros, ou seja, o D minúsculo ou Dzinho, né, como você estiver acostumado a estudar aí, ele já te dá essa informação também, que seria essa distância de 4 centímetros. A distância real, que é o Dzão, né, o D maior, que é o que ele quer saber. Então, a sua fórmula, ou melhor, a fórmula que você vai usar seria D maiúsculo, ou Dzão, igual a D minúsculo, né, vezes o E de escala. Então, qual seria a informação que eu tenho aqui? Então, a escala seria 1 para 200 mil, mas nesse caso eu vou usar só o 200 mil. E outra informação que eu tenho seria os 4 centímetros, que é a distância no mapa. Então, seria Dzão, ou D maiúsculo, igual 4 vezes 200 mil. Multiplicando isso, eu vou achar 800 mil, o quê? Centímetros. Mas, se eu for olhar as alternativas, não tem nenhuma aqui, né, com 800 mil centímetros. Eu tenho que transformar esse número aí de centímetros para quilômetros. Vamos pensar aqui comigo. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Esse mesmo 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Então, se a gente usar a regra de 3, utilizando então de quilômetros para centímetros, eu vou fazer a equivalência aqui de 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. E 800 mil centímetros é o x que eu quero achar. Se eu fizer essa conta, eu vou achar 8 quilômetros. 8 quilômetros, para a gente aqui, está marcando como letra C de casa. Tranquilo? Essa foi fácil também. Vamos para a próxima. Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Se não ficou, vocês viram que tem uma questão ali que foi cabulosa de resolver, né? Que é a parte de relevo. Mas não tem nada de impossível, tá? Estudando aqui no nosso canal e também no curso de resolução de exercícios, minha vaga no IBGE Exercícios, no link que está fixado no comentário ou na descrição do vídeo, onde eu falei, você tem 80 questões divididas ali em 8 tópicos, 10 questões de cada tópico que vem cobrando no edital, então cartografia, relevo, hidrografia, clima. Se você contar ali direitinho, são 8 temas, né? E eu coloquei 10 questões de cada tema, dividindo assim, então, 80 questões. Além do mais, você leva de bônus todos os PDFs com as questões. Você leva de bônus também mais 90 exercícios resolvidos, misturados ali do que cobra nessa prova. Então você tem muita questão para resolver, tá? E por um preço que em breve eu vou aumentar, tá bom? Então dá uma olhadinha no link. Se ficou alguma dúvida desse nosso vídeo, escreve nos comentários. Ou o que você pode fazer? Clicando no link que está na descrição, né? Lá para o curso, também tem um botão que te leva para o WhatsApp. Aí você me chama no WhatsApp e eu te ajudo. Show? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.